Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de automação industrial. Nós vamos falar hoje sobre blockchain na indústria, como utilizar a tecnologia de blocos digitais na cadeia de produção industrial. Do que nós vamos falar então? Nós vamos falar de alguns temas principais. Nós vamos falar como funciona essa tecnologia blockchain, como que essa tecnologia pode ser utilizada na indústria, que é o nosso foco, e como essas grandes mudanças no modelo centralizado para o descentralizado. Essa é uma grande mudança que vai impactar toda a cadeia de produção, no caso, utilizando esse modelo de tecnologia. Vamos entender um pouco. Pois bem, o que é um blockchain então? Então vamos entender basicamente o que é isso. O blockchain ele é uma tecnologia, no caso é uma cadeia de blocos digitais que se interconectam por meio de um modelo de criptografia. Lembrando que é uma tecnologia digital. É uma tecnologia que foi criada com o principal objetivo de não permitir fraudes, dentre outros objetivos, mas esse aí foi a grande ideia. E outro ponto forte é o conceito da descentralização de operações entre os interessados na informação. Então a gente passa a não ter mais um modelo central e sim um modelo descentralizado. Eu vou deixar aqui para vocês, eu naturalmente não vou ler isso, não é o objetivo, mas como é uma tecnologia nova e ela é até bem falada aí, está se falando muito sobre isso, deixei um vocabulário para vocês aqui, isto é alguns termos que são utilizados dentro desse meio que seria importante vocês conhecerem. Então aqui é blockchain, o que é? É uma tecnologia de registro distribuído que permite a criação de registros digitais imutáveis e descentralizados. Tá alguns conceitos para vocês, tá? Então aqui, criptomoeda, minerador, transação, carteira, o hash, que a gente usa bastante. O que é o hash? É um código alfanumérico único, gerado a partir de dados criptográficos, usado para verificar a integridade de um bloco na cadeia de blocos. Enfim, prova de trabalho, prova de participação, contrato inteligente. Sugiro que vocês aí deem uma lida, deem uma estudada e naturalmente expanda esse conhecimento. Fica aqui o registro para vocês. Vou contar um pouquinho dessa história, uma tecnologia muito nova, de tudo isso, mas principalmente agora as aplicações que vêm sendo evoluídas. Então a gente aqui tem de 1991, 2008, os primeiros blockchain, então tem aqui uma origem, que lança o primeiro paper, do Bitcoin, que utiliza essa tecnologia. Então evolui aqui 2012 para as transações, a gente 14 aqui evolui para contratos, e a gente caminha nesse processo todo aqui, a gente tem aqui um item aqui, 2018 no caso, com o protocolo blockchain que sustenta essas aplicações descentralizadas. Está em evolução, tem muita coisa acontecendo, mas seguramente é uma tecnologia aí que ela, ainda que ela possa ser adaptada em algum momento, mas a ideia e o conceito dela é fundamental e seguramente ele vai expandir por toda a área por todas as áreas humanas, e principalmente na indústria. Bom, o funcionamento, de uma forma bem geral, naturalmente, até para a gente se entender um pouquinho, Então, como é que acontece? Quando um usuário solicita uma transação, no caso dentro da plataforma, dentro do blockchain, um bloco digital ele é criado, que representa a própria transação. O bloco, o que ele faz? Ele difunde para todos os nós da rede, quer dizer, ele entra dentro do circuito digital. Todos os nós ele validam o bloco e a transação. O bloco é adicionado, esse bloco é adicionado ao blockchain e a transação é verificada e executada no caso. Então, esse aí é o princípio de funcionamento. Complementando ainda o funcionamento, especificamente a transação, quer dizer, que esse elemento, que é a parte transacional do blockchain, então como que funciona? Então, quando duas partes iniciam uma transação, esse blockchain atribui uma criptografia, essa é a grande ideia, um sistema para proteção. Então, esse blockchain verifica a transição, e cria um bloco, aí ele cria um bloco a partir disso. Então, esse novo bloco ali é anexado ao blockchain, então percebam, esse bloco ali é criado e é anexado a ele, e a transação agora, porque ela está completa, então o registro está atualizado. Então é assim que é criada a sequência baseado na transação.
Aqui mostrando para vocês, olha que interessante, como que é, aí a pessoa pergunta, mas como que é essa informação, né? Então aqui está uma ideia para vocês, né? Um software, né? Então a transação aqui, o que tem dentro dela, né? Então perceba, a transação na verdade, ele é o hash, né? Que eu disse a vocês, que é um bloco da informação principal. Olha o que tem dentro disso, né? Olha a versão do protocolo, número de entradas, né? O que são as entradas, número de saídas, o que são essa saída, né? E o travamento do bloco. E aí eu tenho entrada e saída, que na verdade forma uma sequência. Aqui, por exemplo, para vocês entenderem, né, a codificação, né, a sequência do código, né, através de um sistema de um hash criado a partir de um software. Né? Então, só para vocês entenderem aí como que é cadastrado esse dado, né, não precisa necessariamente ser uma moeda. Nós vamos ver lá na frente que, na verdade, eu posso gerir toda uma informação de uma cadeia produtiva, por exemplo, de todos os elementos, criando esses registros de informação dentro do próprio bloco. Tá? Vamos entender um pouco melhor. Bom, como é que é essa tecnologia, né? Então, para entender um pouco, né, são diversos computadores, na verdade, né, um processo de mineração que eu vou falar um pouquinho. Então, aqui está, por exemplo, aqui uma aplicação, né, esse BitPay aqui, né, que ele gera todos esses modelos, no caso aqui são os bitcoins, né, mas é o conceito do blockchain. E como é que ele funciona, né? Então, é um conjunto de blocos. Então, o bloco tem o quê? O princípio básico, mais importante de vocês entenderem. Eu tenho um conteúdo e tenho um hash, que é o registro. Olha que interessante. Esse hash, uma vez criado, ele é passado junto com o próximo conteúdo do próximo bloco. E assim, numa sequência, né? Por isso que, na verdade, o blockchain, na verdade, é como se fosse uma corrente, né? É assim que a gente trata isso, né? Olha que interessante aqui, ó. Então, aqui eu tenho os dados, né? E olha aqui, esse hash aqui, ele passa a fazer parte, né, do próximo bloco. E assim ele vai se encadeando, né? Num modelo de corrente mesmo, tá? Esse é o grande princípio, né? Então você não pode romper, porque se você romper isso, você rompe a informação, né? Eu normalmente não escrevo nas apresentações, mas eu só vou deixar aqui esse registro para vocês, né? Falando de mineração, né? Que a mineração é muito interessante vocês conhecerem, né? O processo da mineração, ela é fundamental no conhecimento aí desses processos. Então aqui, ó, a mineração do blockchain, o que ele é? Um processo de validação e registro. Então você, para fazer a validação e registros, os computadores trabalham para fazer o quê? Essa validação, né? Então, essa mineração, né, envolve o quê? Qual é o objetivo e como que ela funciona? Resolver problemas criptográficos. Né? Então, quem consegue resolver a mineração, que é o minerador, né, o que ele faz? Ele encontra essa solução, ele cria um novo bloco dentro da cadeia, dentro da plataforma. Né? Isso é muito importante entender. Né? E aí, o que ele ganha com isso? Né? Normalmente, ele vai receber parte, uma recompensa em criptomoeda, por exemplo. Tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho de como que isso funciona. Bom, quais são os benefícios, né, de utilizar aí, blockchain? Então, a gente tem diversos, né? Então, assim, para vocês entenderem, a gente abrir um pouco a visão sobre toda essa tecnologia. Então, transparência nas operações, redução de custo, olha, transação rápida e descentralizada, eficiência, né, na transação, o sistema é auditável, é rastreável, é seguro, tem uma adoção mundial, operações são automatizadas, o sistema é aberto, tem arquitetura distribuída e reflexiva. Tá? Então, alguns benefícios aí na utilização dessa tecnologia, que é uma grande promessa. Para vocês entenderem um pouquinho das aplicações, olha que interessante aqui, né? Colocamos aqui 4 dimensões, né? Contratos inteligentes, moeda digital, manutenção de registros e títulos. Olha, então alguns para vocês verem, né? Contratos inteligentes, né? A evolução nos sistemas de garantia, de apostas, direitos digitais, olha, moeda digital, né? Auxílio, né? Estudantil, comércio eletrônico, sistemas de remessa, pagamento entre pessoas, olha que legal. Manutenção de registro, olha, sistema de propriedade, votação, né, identificação de dados, títulos, né, análise de dívida, mercados financeiros, enfim. É uma grande evolução mesmo, porque não uma revolução, né, de tudo aquilo que a gente entende como documento ou como registro, então muda completamente a ideia utilizando esse conceito de digital. Coloquei para vocês aqui um exemplo, né, de uma cadeia de valor, no caso da indústria, para vocês entenderem como é que funciona. Né? Então, olha que interessante, tem aqui o fluxo físico, né? Então aqui o elemento, e aí eu gero um fluxo digital, e esse fluxo digital ele é registrado no blockchain. Então, cada ação dessa, então aqui ó, os itens, né, dos registros dos agricultores, né? Olha aqui, ó, os produtores
produtores, né, que verificam esses itens de forma digital e no blockchain. Olha, os distribuidores e o processo industrial registrado, né? Aí ele consegue, por exemplo, distribuir uma mercadoria onde ela tem o registro industrial do processamento todo. O próprio varejista, ele detém também a informação que vem do blockchain todo conectado, né? E o consumidor, no caso, né, ele pode acessar todos esses dados do blockchain e ele tem, então, na verdade, na prática, né? Ele tem toda a análise do fluxo físico que inicia aqui até na ponta de consumo dele, né? E tudo isso é registrado e rastreável. Eu vou deixar para vocês também aqui a ideia, né, de implantação, né? O pessoal pergunta, como que implanta, né? Como que é a ideia? Então, eu só passando para vocês alguns elementos bem gerais, né? Não esgoto o assunto, vocês devem pesquisar, mas aqui, o que, que eu faço, né? Eu tenho que fazer um plano de entrada, né? Analisar, né, toda a parte do blockchain, como vai ser feito, as plataformas, analisar o negócio, né, que eu vou implantar ele, criar um plano de governança. E aí o que, que eu faço, né? Algumas atividades principais. Eu tenho que fazer análise da gestão, as pessoas que vão estar envolvidas, como que vão ser esses processos, quais tecnologias eu vou utilizar, né? E o que, que eu vou aquisitar para fazer o projeto, né? E aí eu tenho que ter alguns resultados dentro do processo, né? Então eu vou ter o início, né? Então quem vai ser o produto, né? Quem vai ser o proprietário, enfim, né? As equipes que estão definidas, as definições da plataforma, né? Como que isso vai acontecer, né? Como que vão ser os modelos de encomenda, enfim, e o planejamento, como que eu vou fazer a implantação. E aí eu tenho algumas saídas, né? O que, que são as saídas? Naturalmente o blockchain mesmo, quer dizer, a estrutura configurada dentro da plataforma digital, né? As suas operações, como vai funcionar esse negócio. Então, a partir desse momento, ao utilizar o blockchain, ele vai ter um modelo de negócio, né, que vai usar, e qual é a governança, né, que eu vou utilizar realmente para rastrear todos esses dados, esses elementos dentro da plataforma. Então fica aqui uma ideia para vocês, né, tem alguns detalhes aqui escritos, aí vocês podem utilizar e fazer um exercício aí para imaginar a implantação de um sistema desse. Bom, o que, que muda, né? O principal que vocês têm que entender, né? Então, antes do blockchain, que são os modelos convencionais, percebam, né? Todos os elementos da cadeia de dados, né? Eles estão interconectados e ficam fazendo o quê? Um rastreio entre eles, né? Conferências, enfim, toda aquela questão do dado convencional. E com blockchain, olha que interessante, eu apenas tenho um sistema, uma plataforma digital que faz toda a gestão e concentra o blockchain e todos os elementos da cadeia utilizam, registram, né, e marcam ele para a utilização. Tá? Então essa é uma grande mudança, é o processo de descentralização, que é um dos grandes elementos. Mostrando para vocês aqui um pouquinho dos usuários, né, a ideia mostrando para vocês algumas plataformas de uso, né? Então aqui e áreas, né, que são aplicadas, né? Então para mostrar um pouco, na verdade, ilustrar, né, as empresas que utilizam já essas tecnologias. Né? Foi uma ideia para vocês, isso aqui é extremamente dinâmico, né? Para vocês verem muitas empresas aí, as mais conhecidas no mundo, né, já utilizam toda essa conceituação de blockchain. Outra coisa que eu vou colocar para vocês aqui eu peguei isso naturalmente da internet, né? Achei muito interessante, então estou postando com vocês aqui, né? 50 cases reais ao redor do mundo. Então, cases em quê? Em qualquer área que vocês conheceram, ó. Energia, né? Área de segurança, de seguros, né? Jornalismo, né? Enfim, turismo. Então, vocês deram uma olhadinha aqui, eu acho que é muito legal. Isso responde muita coisa do tipo, será que realmente está funcionando, está sendo aplicado, enfim. Então está aí o tanto que isso está crescendo mesmo ao redor do mundo. Outro quadrinho para vocês verem, né, é o crescimento, é a curva de crescimento, né, e o tamanho desse mercado, né, que cada vez ele assume proporções maiores, mostrando de fato, né, que ele veio para ficar e cada vez vai aumentar aí nas proporções, né? Então eu percebo aqui uma projeção para 2025 aqui, o quanto, né, que está envolvido de dinheiro em relação a isso. Uma coisa interessante, né, que o pessoal pergunta, fala, tudo bem, mas como é que trabalha, como é isso? Né? Então, pensando no usuário final, né, que naturalmente somos nós, né, ou dentro de uma cadeia de empresas, né, que vai utilizar a tecnologia, eu tenho normalmente um envolvimento de algumas profissões, então eu teria um arquiteto de blockchain, né, pode ser um arquiteto, eu tenho um desenvolvedor do blockchain e eu tenho o regulador do blockchain. Isso forma toda uma cadeia de uso e todas as tecnologias aplicáveis a tudo isso.
E para ir finalizando, eu vou colocar algumas tendências, e em função de todas essas tecnologias, tanta coisa mudando, tanta coisa acontecendo, né? Então eu coloquei 3 grandes pilares aqui, são os blockchains, os bitcoins e a internet futura, né? Para a gente fazer um pouco de, arriscaria dizer quase que uma provocação de tanta mudança que está acontecendo em relação a tudo isso novo, né? Então os blockchains, né, são as moedas digitais, né? Para tudo, então vão ter, realmente está sendo permitido isso, dinheiro programável, os contratos inteligentes, plataforma de ganhação de fundos, né? Finanças vão ser democratizadas, né? Isso aqui tudo são tendências, né? Os blockchains privados e corporativos, a tokenização de tudo, né? Digitalização e ativação de negócios ponto a ponto. Nos bitcoins, né? Que é o próprio uso do blockchain, o dinheiro digital ponto a ponto, né, o fim de intermediários, né, ser o seu próprio banco, isso aqui é um conceito, né, o fim da inflação, né, porque é uma moeda que ela está dentro de um limite, separar o dinheiro do Estado, investimento em ouro digital, classe de ativos antifrágil, né, e diversificação de portfólio. E a gente fazer um exercício também em função de tudo isso, porque é a permissão da internet futura. Seguramente a internet como nós conhecemos hoje, ela está em evolução e muita coisa vai acontecer ainda. Então, a expressão, né, do que é ser livre na internet, talvez ela caminha para um novo formato, sair dos gigantes de tecnologia, criar independência, encerrar anúncios online, eu vou poder ter o controle sobre isso, refazer uma web sob as minhas necessidades, controlar seus próprios dados, proteger a identidade, né? Descentralizar a governança, né? E reformular o que a gente entende como confiança de internet hoje. Tudo em função dessas novas tecnologias, de fato, aí, até para vocês darem uma pesquisada em relação a esses tópicos, né? Que são discussões globais sobre essas tecnologias. Bom, então a gente conclui aí que o blockchain é uma tecnologia nova, né, está em evolução, né, a sua principal contribuição é trazer poder ao usuário. Isso aqui é muito interessante, ó, trazer poder ao usuário, isso aqui é muito interessante. Eliminando intermediários com confiança e segurança, podendo ser aplicado desde moedas, saúde, governo, escolas, entre outros, como já vimos lá atrás, né, diversas aplicações. A ideia é mostrar para vocês a ampliação de tudo isso, uma visão maior. Então tá aí mais um texto para vocês, um artigo, né? Não esgota o assunto, naturalmente, é uma temática extremamente grande, complexa e muito dinâmica, né? Mas espero aí ter contribuído de alguma forma para vocês entenderem, continuar seus estudos, né? Tanto vocês que são estudantes, quanto vocês são na área de aplicação e uso de tecnologia, que poder olhar e fazer sentido, se faz sentido para vocês, experimentar ou até entender isso dentro da sua realidade da indústria, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.